Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Eu vou usar duas passagens bíblicas principais para a reflexão dessa noite. A primeira delas está aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. É uma passagem bastante conhecida dos evangelhos. Eu mesmo cito essa passagem aqui muitas vezes. E ela hoje vai servir também de fundamento para o raciocínio que nós vamos construir juntos aqui. Então veja, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa passagem ela é bastante emblemática, porque ela marca, nas palavras de Jesus, o propósito de Deus para a igreja. Para eu e você, nós que recebemos o Evangelho pela fé e nascemos de novo, pela fé nesse Evangelho também. E o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja a sua representante fiel na terra, expandindo o reino de Deus até que ele venha. E como acontece essa expansão do reino de Deus através da igreja? Essa expansão do reino de Deus através da igreja acontece através de mim e você vivendo uma vida que glorifique a Deus em todos os nossos caminhos. É a isso que Jesus chama de ser sal da terra e luz do mundo. O sal que tempera a terra, o sal que dá sabor à terra, o sal que torna a terra, o mundo palatável, e a luz que ilumina as trevas, ilumina a escuridão, a luz que aponta caminho. É assim que eu e você, é assim que a igreja cumpre o propósito de Deus de expandir o seu reino até a volta de Cristo. Desse modo, todos nós, absolutamente todos nós, temos a responsabilidade de representar fielmente o reino de Deus através do modo como nós vivemos. Isso está claro para você nesse texto? São palavras de Jesus. Olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, e é o que Jesus se refere aqui com essa expressão boas obras. Jesus se refere a todo o nosso modo de vida, a todo o nosso modo de vida nesse mundo, e em todos os negócios da nossa vida nesse mundo, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o mundo reconhecerá Deus, o mundo reconhecerá Jesus, o mundo reconhecerá o Espírito Santo, e glorificará a Deus, e glorificará a Jesus, e glorificará o Espírito Santo, quando eles virem em nós, no nosso modo de vida, a realidade do reino de Deus, quando eles forem tocados por esse sal que tempera e iluminados por essa luz que ilumina. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, está isento desta responsabilidade. Nós que nascemos de novo. Você já nasceu de novo? Você é um crente em Cristo Jesus? Beleza, então esse texto é sobre você. Esse texto é sobre mim. Nós devemos viver como sal da terra e luz do mundo. Bom, isso é uma coisa que, de um modo geral, mesmo sem uma pregação específica, e não que uma pregação específica sobre isso não seja necessária, pelo contrário, vai se tornando cada vez mais necessária à medida em que se aproxima a volta de Cristo. Mas mesmo sem uma pregação específica sobre isso,
Isso já é mais ou menos bem entendido, não é? Pela igreja. Além de Mateus capítulo 5, nós temos também Mateus capítulo 28, nós temos também Marcos capítulo 16, os textos bíblicos conhecidos como a grande comissão, que é quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, definitivamente, ele envia os seus discípulos, ele diz, olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho, preguem a todas as pessoas, façam discípulos de todas as nações, ensine as pessoas a guardarem aquilo que eu ensinei. Então isso está mais ou menos entendido para a igreja. Como eu disse, embora nós tenhamos que falar sempre sobre isso. Agora, o que não está muito bem entendido, ou melhor, o que é parte dessa reflexão, e nós precisamos refletir também, é o que Jesus ensina em Mateus capítulo 10. Esse é o segundo texto que eu vou usar para a nossa reflexão de hoje, Mateus capítulo 10, do 16 ao 24. Por quê? Porque tanto Mateus capítulo 5, que nós lemos agora, quanto Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, que eu citei aqui agora, nos falam sobre o que Jesus espera da sua igreja. Nos falam sobre o propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para mim e para você. Diga comigo o quê? Diga de novo, forte, o quê? Esses textos que eu mencionei agora, eles falam sobre o que Jesus espera da sua igreja. E esse texto que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 10, fala sobre como. Diga comigo, como? Diga de novo, como? Como nós podemos andar e viver de modo a atender a expectativa de Jesus, a vontade, o propósito de Jesus para a sua igreja. Então vamos ler juntos Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 24. O texto diz assim: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 24, narra, nas palavras de Jesus, o primeiro envio de Jesus dos discípulos com a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E, numa aplicação direta, nós somos esses discípulos enviados, e essas recomendações de Jesus àqueles discípulos servem também a nós hoje. Por isso nós precisamos ler essa passagem, aplicá-la imediatamente a nós mesmos, e ler essa passagem como se Jesus estivesse falando conosco. Então ele nos diz no versículo 16: eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, se nós precisamos brilhar a luz de Jesus, se nós precisamos temperar a terra com o sal de Jesus, nós precisamos fazer isso de duas maneiras. Nós precisamos fazer isso com simplicidade e prudência. Diga comigo, simplicidade e prudência. Jesus usa a figura da pomba e da serpente para simbolizar esses dois valores que carregam muitos sentidos, muitos significados, sobre os quais nós vamos meditar em alguns deles agora. Então Jesus começa dizendo que nós precisamos ir ao mundo, que nós precisamos brilhar a luz, que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, primeiro, sendo simples como as pombas. As pombas,
eram um símbolo de inocência e pureza. Desde o Antigo Testamento, as pombas eram usadas nos rituais de purificação. Nós vemos, por exemplo, em Levítico capítulo 5, no versículo 7, e em muitos outros textos, em que a lei vai sendo dada ao povo hebreu, ao povo de Israel, sempre que se precisava de um sacrifício para purificação, perdão de pecados e purificação, a pomba estava lá como esse símbolo de pureza. Então, nas palavras de Jesus, ser como a pomba era entendido como viver com integridade, com honestidade e com um coração sem malícia. Viver em santidade e pureza é viver em integridade, é viver com honestidade e é viver com um coração sem malícia. Então, o que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, com essa instrução, olha, vão, mas vão com a simplicidade de uma pomba. É que esse propósito de Deus para a igreja só pode ser atendido por gente íntegra, só pode ser atendido por gente que está completa, inteira, por gente que está comprometida com a santidade e a pureza que glorificam o nome do Senhor. Com gente que está disposta a blindar a sua mente, o seu coração contra todo tipo de corrupção que se manifesta através do espírito desse mundo. Ser simples como as pombas é sinônimo de retidão, de imparcialidade. Isso deve nos fazer refletir que integridade é elemento fundamental para o sucesso da igreja nesse mundo. Amém, irmão? Então a primeira coisa que a gente precisa entender nas palavras de Jesus aqui é que nós não seremos capazes de cumprir com o propósito de Deus para a sua igreja. Nós não seremos capazes de ser sal da terra e luz do mundo como Jesus quer que sejamos, se não formos íntegros. Diga comigo, integridade. Então, o que nós precisamos é permitir que a luz da palavra de Deus ilumine todos os cantos escuros da nossa vida, para que sejamos capazes de ver onde, em que área da nossa vida ainda nos falta integridade. Onde, em que área da nossa vida ainda não estamos sendo completos para o Senhor. Ainda não estamos sendo inteiros para o Senhor. Ainda não estamos vivendo completa e inteiramente na verdade do Evangelho. Por que, irmãos, nós precisamos dessa reflexão? Porque alguém pode negligenciar a integridade por muito tempo sem macular a mensagem do Evangelho e a reputação da igreja. Mas não por todo o tempo. Não por todo o tempo. Os mais antigos diziam que a mentira tem perna curta. Seu pai, sua mãe já disseram isso para você? Seu avó já disseram isso para você? A mentira tem perna curta. Por quê? Porque alguém é capaz de... Porque alguém é capaz de viver sem integridade e não macular, não manchar a mensagem, não comprometer a mensagem do Evangelho por muito tempo, mas não por todo o tempo. E Jesus nos dá um exemplo claro disso. Tão claro que se torna assustador até. Pelo menos para mim. E eu acho que deve ser para você também. Ainda, deixa eu só ver o texto aqui. Não, me fugiu o texto aqui. Mas é o texto em que Jesus fala, acho que é Mateus 24 ou 25. É o texto em que Jesus fala que no dia em que prestaremos conta diante dele, haverão aqueles que se apresentarão para ele e dirão assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Nós fizemos tantas coisas em teu nome. Jesus dirá para eles: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Porque é possível viver, entre aspas, a vida cristã, viver no Evangelho, sem integridade por muito tempo, mas não por todo o tempo.
Então Jesus está dizendo, olha, se vocês querem honrar o meu chamado, e se vocês querem ter sucesso nessa missão para a qual eu estou enviando vocês precisam ser íntegros. Íntegros. E sabe, irmãos, nós precisamos ser honestos. Porque ser simples como a pomba também fala de honestidade. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Por quê? Porque não dá para não ser honesto com Jesus. Porque Jesus é Deus. E uma das prerrogativas divinas é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Então, por mais que eu esconda por muito tempo, há algo na minha vida que compromete a minha integridade, isso não está oculto aos olhos de Deus. Está oculto aos seus olhos. Está oculto aos olhos das pessoas à nossa volta. Mas não aos olhos de Deus. Então não dá para não ser não dá para não ser honesto com Deus. Então nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo para dizer, olha, essa área da minha vida aqui não vai bem. Isso aqui na minha vida não está legal. Não há integridade aqui. Aqui eu não estou completo para o Senhor. Aqui eu não estou inteiro para o Senhor. Então o Espírito Santo vem sobre mim nesse dia. Vem sobre mim com o poder dessa palavra. E corrija no meu interior tudo aquilo que precisa ser corrigido para que eu seja um homem íntegro, para que eu seja uma mulher íntegra para ti. Amém? Se queremos viver uma vida para a glória do nome do Senhor, isso é o que o Senhor espera de nós, como nós lemos lá em Mateus capítulo 5, primeiro texto que eu li. Ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ser simples como as pombas, precisamos de integridade. Está comigo aqui, irmão? Um dos problemas da falta de integridade, irmãos, quando ela não é tratada, quando ela não é enfrentada com honestidade, é que mais cedo ou mais tarde ela nos rouba a nossa defesa. No Salmo capítulo 91, versículo 4, o salmista Davi diz que a verdade é escudo e broquel. Escudo. O escudo era um elemento na armadura romana que servia para proteção. Se você já viu o filme de época, estão lá no campo de batalha os soldados, e de um lado estão os arqueiros, que lançam as flechas e até lançam lanças, e o instrumento de defesa que os soldados do lado de lá usam é qual? O escudo. Então o escudo protege, a verdade protege. Está comigo aqui, irmão? A verdade protege. Muitas vezes nós temos a sensação de que ocultar uma coisa aqui, ocultar uma coisa ali, esconder uma coisinha aqui, outra acolá, jogar um pano por cima, não deixar ninguém saber disso ou daquilo. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que isso está protegendo a gente. Está protegendo a gente de um constrangimento, está protegendo a gente de um confronto, está protegendo a gente, sei lá, de qualquer coisa que represente algum dano, algum prejuízo para nós, mas é o contrário. É o contrário. Onde falta a verdade, onde falta a integridade, falta a proteção. Porque a verdade protege. É isso que a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos ser simples como as pombas. Enquanto vivemos nesse mundo, se queremos viver uma vida para a glória de Deus, precisamos de integridade. Diga comigo, integridade. Ser simples como as pombas representa uma vida íntegra. Você está pronto? Você está pronto para abrir o seu coração diante do Senhor e dizer assim: Senhor, que a luz da Tua palavra ilumine a escuridão, os cantos escuros da minha vida, e me faça ver onde eu preciso ser íntegro. Amém? Essa é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias, irmãos. Todos os dias. Sabe? E veja, é importante que você entenda que a vida cristã não é sobre perfeição. A ética cristã não é sobre perfeição. É sobre honestidade. É sobre integridade. Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ser íntegro. Amém?
Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ser íntegro. Nós vivemos num corpo de carne e osso, temos uma alma, e muitas vezes a nossa alma nos trai com sentimentos ruins, com sentimentos que dão força à nossa natureza pecaminosa, e nós fazemos aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nós reconhecemos isso, mas a integridade não permite que isso se torne algo comum para nós, algo normal para nós. O que é comum? É aquilo que não tem importância, é banal, é corriqueiro. O que é normal? É aquilo que foi normalizado, é aquilo que se tornou a norma. Então, nós não precisamos ser perfeitos, mas temos que ser íntegros. Para quê? Para que assim que haja algum tropeço, para que assim que a luz do Evangelho ilumine esses cantos escuros da nossa vida e nos mostre onde falta integridade, nós sejamos rapidamente, sejamos prontamente capazes de ir à presença do Senhor em arrependimento e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu reconheço que falta integridade aqui, ali, eu pequei aqui, ali, eu errei aqui, ali, Senhor, vem, sara-me, restaura-me, cura-me, faça-me íntegro, faça-me capaz, forte, para que eu não caia novamente aqui, para que eu não erre novamente ali, para que não falte novamente integridade na minha vida e para que todo o meu caminhar seja para a glória do Teu nome. Amém? É sobre isso. É sobre não ficar escondendo, é sobre não ficar, sabe, fazendo de conta que não está ali. É sobre não fazer vista grossa, é sobre não, sabe, empurrar. Esses dias, meu cunhado usou uma expressão interessante que eu não tinha ouvido ainda, né? É como empurrar um cachorro morto para debaixo do tapete. Ninguém está vendo cachorro morto, irmão, mas ele vai feder. Né? Ele vai feder. Ninguém está vendo cachorro morto ali, mas ele vai feder uma hora vai se tornar sabido de todos que há alguma coisa ali, há alguma coisa errada ali que não está certa. Então nós precisamos ser os primeiros. Amém? Rapidamente, prontamente. Honestidade. Honestidade é premissa básica para quem quer ser íntegro. Amém, irmão? Está acordado ainda? Deixa o irmão teu lá dormir não, hein? Pelo amor de Deus. Simples como as pombas. Simples como as pombas. Ser simples como as pombas não era só, não significava só santidade e pureza, não significava só integridade, significava também confiança em Deus. Então Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão com a simplicidade de uma pomba, vão com integridade, sejam completos, sejam inteiros, estejam comprometidos com a santidade e a pureza do reino de Deus, mas vão também confiando em mim, vão também confiando na minha palavra. A simplicidade também refletia uma dependência sincera de Deus, sem segundas intenções, sem manipulações. Por quê? Porque no mundo bíblico a pomba era vista como um animal frágil, indefeso, um animal dependente. Diferente da serpente, ela não tem presas, não se esconde com facilidade, não oferece resistência aos seus predadores. A sua simplicidade e a sua doçura são associadas à ausência de malícia, mas também à entrega e confiança em Deus para proteção e sustento. Então, no mesmo pé em que nós devemos reconhecer as áreas da nossa vida em que falta integridade, nós também precisamos reconhecer as áreas da nossa vida em que não estamos confiando plenamente no Senhor. Em que não estamos vivendo em que não estamos vivendo debaixo dessa consciência de que nós dependemos dele. Nós dependemos dele. Aliás, essa é uma das verdades que fica mais... essa é uma das primeiras revelações que a vida cristã faz a nós. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Não há nada, absolutamente nada na nossa vida que não nos tenha sido dado ou que não tenha sido conquistado pela graça de Deus. É sobre isso que a Patrícia estava falando aqui ainda há pouco. Graça de Deus. Graça de Deus. Nós dependemos dele, irmãos.
Por isso nós precisamos confiar nele. A Bíblia diz lá em Jeremias que o homem não deve confiar no seu próprio braço, mas deve confiar no Senhor. Que o homem não deve confiar em outro homem, mas confiar no Senhor. Nós precisamos nos lembrar constantemente que precisamos viver com integridade, mas que também precisamos confiar no Senhor. O Salmo 56, versículo 6 diz: ó, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia descanso. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós somos atribulados, muitas vezes nós ficamos inquietos, muitas vezes nós nos permitimos assaltar as emoções pela ansiedade, pelo medo, porque não conseguimos descansar no Senhor. E o que significa não conseguir descansar no Senhor? Não conseguir descansar no Senhor significa não estar consciente de que dependemos dele. Porque de onde vem essa aflição, de onde vem essa angústia, de onde vem muitas vezes essa ansiedade? Vem da nossa falsa impressão de que nós ainda conseguiremos tirar uma carta da manga, de que nós ainda conseguiremos dar um jeito, de que na força da nossa inteligência, na força do nosso braço, de que por causa dos nossos contatos, da nossa influência, nós ainda vamos conseguir arranjar as coisas. Não! Não! Ainda que Deus permita que por meio da sua influência, que por meio da sua força, alguma coisa seja arranjada, isso é graça de Deus. Então você não precisa perder o seu sono, você não precisa perder a sua paz e a sua alegria, você não precisa ser carcomido pelo medo, você não precisa viver em desespero quando as coisas não dão certo para você. Você precisa se lembrar de que há uma promessa de Jesus, de que aqueles que vivem com integridade e confiam nele como as pombas indefesas, encontrarão descanso. Descanso. Sabe, irmãos, muitas vezes, não são poucas vezes não, muitas vezes, a única solução para nós, muitas vezes a única solução possível para nós, frente aos desafios da vida, aos dilemas da vida, aos problemas da vida, é dizer assim: Senhor, eu brinco lá em casa e falo para cá, joga para o universo e dorme. Assim: Senhor, eu descanso. Pega aí, ó. Porque aqui embaixo eu não consigo resolver mais nada. Pega aí. A tempestade na qual você consegue dormir é a tempestade que você consegue vencer. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus estava lá dormindo na proa do barco. E a tempestade batendo, e o barco balançando, e os caras lá em cima puxando vela, enrolando corda, e pegando balde, jogando água para fora do barco, tentando resolver no braço. Com Jesus lá dormindo. E aí quando eles acordam Jesus parece que de vez em quando tem um senso de humor assim, um pouco sarcástico, né? Aí ele diz assim: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? O barco está lá. Como assim, por que eu estou com medo? Você não sabe por que eu estou com medo, Jesus? Aí Jesus: por que vocês estão com medo, homem de pequena fé? Então, irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós dependemos do Senhor. E nós precisamos viver em paz, descansando nessa confiança no Senhor, na certeza de que o Senhor não falha, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor cuida da nossa casa, da nossa família, das nossas... Sabe, irmão, Deus está cuidando dos seus. Todos nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Jesus é o bom pastor. E Jesus é o bom pastor porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Se ele já deu a sua vida pelas ovelhas que são dele, irmão, o que é aquilo que você precisa? O que é aquilo de que você acha que tem falta? Descanse nele. Talvez você esteja pronto para entrar numa semana atribulada. Talvez você esteja pronto para entrar numa semana assim, cheia de coisas para resolver. E você está ouvindo o Senhor falar para você que agora viva com a simplicidade de uma pomba e descanse. Confie em mim e descanse. Muitas vezes é tudo que a gente vai ter. Uma simples oração: Senhor, eu não sei nem o que orar. Eu só quero que fique claro aqui que eu confio no Senhor. E eu vou me embora. Vem comigo. Se o Senhor não vier comigo, vai dar ruim. Amém? Você já passou por isso aqui, irmão, na sua vida?
Você já fez isso alguma vez? Você já fez essa oração absurda alguma vez? Senhor, eu não vou nem orar, porque eu não tenho mais o que orar, Senhor. Eu confio em Ti e eu vou. Pum, vai. Já aconteceu com você, irmão? Só comigo? Já, né? Em algum momento da sua vida você já viu um negócio desse. O Senhor te decepcionou? Sim ou não? Não, né, irmão? Não, Ele nunca decepciona. Não significa que tudo vai ser fácil, não significa que tudo vai dar certo. Não significa que, sabe... Não significa que as coisas não vão, não significa que o mar não vai agitar, que o barco não vai balançar, que o vento não vai bater. Não é não, mãe? Não significa que as coisas vão dar sempre certo. Vão dar errado às vezes. Porque é a vida acontecendo, irmão. É a vida acontecendo. Sabe? Nós precisamos estar conscientes disso, né? A vida cristã não é uma bolha. Às vezes as pessoas pensam que ser crente é entrar numa bolha, onde vai dar tudo certo, onde vai tudo funcionar sempre, onde as promessas vão acontecer, onde Jesus vai manifestar sempre, onde... Não, irmão. O evangelho não é uma bolha, não. A vida cristã não é uma bolha, não. A gente continua vivendo essa vida aqui, nessa caixa de carne e osso, cheia de emoções, com um patrão que pega no teu pé, com dinheiro que falta, com conta que atrasa. É a vida acontecendo, irmão. Qual que é a diferença? A diferença é que agora a gente tem em quem confiar. Eu lembro que eu não preciso confiar na força do meu braço. Eu lembro que eu não preciso confiar na minha inteligência. Eu lembro que eu não preciso confiar na minha tentativa de controlar todas as coisas. Eu lembro que eu preciso viver com integridade, ser simples como uma pomba e depender dEle, confiar nele. Porque Ele está cuidando de tudo. Então, a pomba também era um símbolo da confiança em Deus. Esse termo grego usado aqui para a palavra simples não significa uma ingenuidade tola, sabe? Não é que a gente tem que viver como bobões, assim, ingênuos. Não, não é isso. Mas significa inteireza de coração, alguém que confia em Deus sem duplicidade, sabe? Sem joguinhos, sem hipocrisia. Salmo 26, versículo 1 diz: julga-me, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Essa palavra integridade é a palavra grega que traduz a palavra simples. E o salmista diz: eu confio no Senhor sem vacilar. Olha só, integridade associada a essa simplicidade, a confiança em Deus. Então essa simplicidade expressa essa qualidade de fé, irmãos. Fé incondicional em Deus como nosso juiz, como nosso protetor, que nos faz lembrar que nós não devemos jamais buscar atalhos pecaminosos para resolver as nossas dificuldades e confiar na nossa própria força e inteligência, mas lembrar que Ele está conosco, cuidando de nós. Então Jesus nos ensinou que nós devemos nos portar nesse mundo hostil de maneira íntegra e confiando nele. Amém, irmão? Como é que você vai para a tua semana? Como é que você vai para a tua semana amanhã? Você vai com a consciência de que você precisa estar completo, inteiro, íntegro. Você precisa deixar a luz da palavra de Deus iluminar todos os cantos da tua vida. E você precisa se apresentar diante do Senhor com honestidade. Dizer: Senhor, olha aqui, não vai bem. Eu reconheço, eu vou ao Senhor para que a tua luz ilumine a minha vida, para que o Senhor me corrija. E eu também vou, Senhor, na confiança, na dependência de que o Senhor tem cuidado de mim. E de que no fim, o Senhor tem a minha vida na palma das tuas mãos. O Senhor vai fazer dar certo. Amém? Mas Jesus também nos diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, se as pombas simbolizavam pureza, integridade, simplicidade, a serpente simbolizava astúcia e cautela. Astúcia e cautela. Então veja, no mundo judaico, a serpente era associada à sagacidade e ao senso de autopreservação. Não significava de maneira alguma malícia, mas significava agir com discernimento. Agir calculando riscos. Agir evitando armadilhas. Você está comigo aqui, irmão? Prudência. A prudência da serpente caracteriza esses valores, essas intenções. E no contexto judaico do primeiro século, a serpente era esse animal ambíguo, né? Porque negativamente ela era associada à astúcia enganadora,
lá de Gênesis capítulo 3, mas também era vista como um exemplo de esperteza, de cautela, de habilidade para sobreviver em ambientes hostis. Obviamente, Jesus não está nos mandando imitar a malícia da serpente, mas a sua capacidade de perceber o perigo e agir com sabedoria para evitar ser destruída. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos de integridade, ao mesmo tempo que nós precisamos confiar em Deus, nós também precisamos de sagacidade, discernimento, atenção. Amém? Para que não fique essa falsa impressão de que nós queremos ser íntegros, nós queremos ser santos, confiamos em Deus e vamos lá, que vai dar tudo certo. Não, você ainda precisa ser prudente como a serpente. Você ainda precisa de sagacidade, você ainda precisa de discernimento, você ainda precisa de atenção, você ainda precisa de cuidado, você ainda precisa calcular riscos, você ainda precisa evitar armadilhas. Esse termo prudente é a tradução da palavra grega que significa literalmente prudentes, sensatos, sábios em agir. Sábios em agir. Não significa essa astúcia no sentido pejorativo de enganar, mas de quem lê as situações com discernimento, planeja e se adapta estrategicamente. Amém, irmãos? Olha só que combinação Jesus está fazendo aqui, né? Olha que combinação poderosa. Integridade, confiança em Deus e sagacidade, astúcia. Esperteza no bom sentido, né? Não é aquele espertinho de discernimento. Às vezes falta um pouco disso para a gente, né? Talvez até por isso, muito tempo, talvez ainda hoje, alguns crentes sejam taxados de bobos, sejam taxados de ingênuos, sejam taxados de... Não é? Porque às vezes falta mesmo a sagacidade, falta o discernimento, falta o ser sábio para calcular o impacto de decisões, calcular o impacto de palavras. Então, às vezes falta para nós, irmãos, esse discernimento. E é aí, onde falta o discernimento, que nós pecamos, nós erramos. Então, nós precisamos ser prudentes como a serpente na nossa comunicação. Nós precisamos ser prudentes como a serpente nos nossos relacionamentos, de um modo geral, no trato com as pessoas da nossa vida, de um modo geral. Nós precisamos ser prudentes no uso do nosso dinheiro, nós precisamos ser prudentes na administração da nossa reputação. Não é que você tem que parecer bonzinho e bonitinho para todo mundo, não. Você tem que ser, irmão. Entendeu? Porque se você só aparece, a gente volta lá na integridade. Tem alguma coisa errada que não está certo. Tem um cachorro morto debaixo do tapete aí. Na minha rua, irmão, morou durante alguns anos um pastor que ele tinha uma reputação muito ruim na rua. Não é porque ele era uma pessoa má, não é porque era só porque ele não falava com ninguém. Os vizinhos é que dizem isso, eu não estou inventando isso não. Os meus vizinhos dizem isso hoje. Ele entrava e saía, não falava com ninguém, ele botava o carro na garagem, tirava o carro da garagem, não falava com ninguém, ele não dava bom dia, não dava boa noite. Não... Entende? Qual o sentido? Onde é que a gente está perdendo o sal? Onde é que a gente está perdendo a luz? Então a gente precisa ser prudente, porque a gente representa um reino, porque a gente representa um rei. Amém, irmão? A gente não vive de qualquer jeito, a gente não vive como a gente acha que deve ver, fazendo as coisas do jeito que a gente acha que deve fazer, porque a gente representa um reino, a gente representa um rei. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, olha, nós vimos a vocês como embaixadores de Cristo, e suplicamos a vocês se reconciliem com Deus. Embaixadores de Cristo. Diz para o seu irmão aí, você é um embaixador de Cristo, meu irmão. Você é um embaixador de Cristo. O que é um embaixador, irmão? Já falei isso aqui várias vezes. Embaixador é alguém imbuído de responsabilidade para representar os interesses da sua nação em uma nação estrangeira. O embaixador tem autoridade, mas essa autoridade não é para ele fazer o que ele quer. Essa autoridade é para ele representar a sua nação. E como embaixadores de Cristo, nós recebemos autoridade para representar o reino de Deus, representar o nosso rei. E qual que são os interesses do reino de Deus nesse mundo? Que a luz de Jesus brilhe sobre a escuridão
na vida das pessoas, que a vida sem gosto das pessoas seja salgada, seja temperada pelo sal da terra, que as pessoas conheçam o amor de Jesus, a graça de Jesus, que as pessoas conheçam as virtudes de Jesus através de nós, através da igreja. Então nós precisamos ser prudentes como a serpente no trato com as pessoas, na nossa comunicação. Tem crente que é rude, tem crente que é grosseiro, tem crente que é chato, tem crente que repele as pessoas. São pessoas de quem os outros não gostam de estar perto. Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês estão indo, eu estou enviando vocês para um mundo hostil. As pessoas não vão gostar de vocês. Então, olha, sejam prudentes, para que naquilo que depender de vocês, a mensagem não seja comprometida. Porque só por minha causa as pessoas vão odiar vocês. Então, no que depender de vocês, sejam prudentes. Provérbios capítulo 14, versículo 15 diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Prudente atenta para os seus passos. Atenção, atenção, irmão. E aqui numa conexão direta com os textos que eu mencionei lá na frente, Mateus capítulo 5, Mateus 28, Marcos 16, essa prudência de que Jesus fala aqui também significava agir com estratégia missionária. E tem a ver um pouco com o que eu estava falando agora, né? Sobre a nossa representação, como nós representamos o reino de Deus no mundo, nesse mundo hostil. Então, ser prudente é agir com estratégia missionária sem abrir mão dos valores ético-morais do reino de Deus. Evangelizar em uma cultura hostil exigia para aqueles homens, e também exige para nós, a adaptação, sensibilidade e estratégia. Prudência significava contextualizar a mensagem sem comprometer a verdade da mensagem. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, no que está escrito em Atos capítulo 9, do versículo 23 ao 25, ele vai aos gregos, pregar aos gregos, e ele usa a sua inteligência, ele usa aquilo que era comum aos gregos, a inteligência, a filosofia. Ele atrai a atenção daqueles homens, contextualizando a mensagem do evangelho, para uma realidade que aqueles homens compreendiam, nos termos que aqueles homens compreendiam. De um outro lado, nós também vemos Jesus dizendo para os discípulos, olha, quando vocês entrarem numa cidade, se as pessoas não receberem vocês bem, saiam de lá. Saiam de lá. Isso é estratégia missionária. Jesus está dizendo assim, olha, não fiquem lá sendo chatos, não entrem numa, não fiquem lá tentando empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas, porque isso pode acabar mal. Tudo bem, vocês vão pregar, mas se a mensagem de vocês não for recebida, vão embora. Então, irmãos, há pessoas para quem o evangelho será revelado através de nós, muito antes de nós dizermos alguma coisa. E essas pessoas estão ao nosso redor, todos os dias, em todo lugar. É o balconista da farmácia, é o caixa do supermercado. Outro dia eu fui no mercado com a minha esposa e a Manuela, com a Érica e a Manuela, e a gerente lá do mercado falou assim, eu lhe vejo sempre aqui, ele está sempre comprando aqui, mas é a primeira vez que eu vejo sua esposa, sua filha e tal. Então assim, você já é visto, você já é reconhecido, irmão. Então você precisa administrar isso bem, amém? Você precisa administrar isso bem. Então você não pode forçar a barra, também não pode deixar de testemunhar. Você precisa ser prudente, agir com estratégia missionária. Ser prudente também significava planejar rotas, alianças, ações com sabedoria. Não agir impulsivamente. Quando Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, vão com a prudência de uma serpente, Jesus estava dizendo, não sejam impulsivos. Tenham calma, tenham discernimento, tenham clareza.
Então essa combinação que Jesus faz desses dois animais que simbolizam esses dois valores, simplicidade e prudência, mostrava o que, irmãos? Mostrava o equilíbrio necessário para o cumprimento da grande comissão e para que sejamos, o cumprimento da grande comissão e do propósito de Deus para a igreja, ser sal da terra e luz do mundo. Uma postura interior de integridade, de pureza, de amor, mas também uma inteligência prática diante de um mundo perigoso. Amém? Amém, irmãos? Lembre do que eu falei de manhã. Quem estava aqui de manhã lembra do que eu falei. Quem não estava vai ouvir agora. Você não pode sentar aqui e ouvir as mensagens de maneira assim, aleatória, sabe? Que amanhã você vai ouvir outra mensagem no YouTube, terça vai ouvir outra. Não, você precisa lembrar que as mensagens que são liberadas aqui, elas são diretivas para a sua semana. Então, hoje de manhã, o presbítero Ezequias pregou uma mensagem maravilhosa sobre o propósito, sobre o plano de Deus. Maravilhosa. Sobre se jogar no propósito de Deus, no plano de Deus, sobre abrir mão daquilo que te atrapalha a viver o propósito e o plano de Deus para a sua vida. E eu disse no final da mensagem dele, olha, essa mensagem é uma diretiva para a semana, talvez na segunda, na terça, ou quem sabe na quarta, você vai ser desafiado a pular para dentro do propósito de Deus para a tua vida e a lembrar dessa mensagem para largar a mão daquilo que te impede de ser pleno para o Senhor naquilo que Ele chamou você para fazer, em quem Ele chamou você para ser. De igual modo, você que está aqui agora, está recebendo essa diretiva porque você provavelmente, ao longo da sua semana, será desafiado na sua integridade, será desafiado na sua confiança no Senhor, será desafiado também na sua capacidade de ser prudente como a serpente, para agir com estratégia, sensibilidade, discernimento, atenção, inteligência prática, num mundo hostil, onde você está constantemente cercado de pessoas que não só estão observando você, mas também estão prontas para desafiar a sua fé. Em circunstâncias em que as suas emoções serão desafiadas, a sua inteligência será desafiada, você vai precisar se lembrar dessa mensagem. Então você precisa receber essa palavra nessa noite, entendendo que a semana está começando. E pode ser que você precise dessa mensagem amanhã mesmo. Pode ser que amanhã de manhã você precise dessa mensagem. Então nós precisamos nos lembrar do que Jesus está nos ensinando aqui. Os primeiros cristãos vivendo sob perseguições, tensões sociais, eles absorveram esse ensinamento de Jesus como uma estratégia de sobrevivência espiritual até. Ser irrepreensíveis diante de Deus e ao mesmo tempo não ser ingênuos diante do mundo. Não ser ingênuo diante do sistema. Esse é o nosso desafio, porque o propósito de Deus para a igreja não mudou. É o mesmo. E Ele está contando comigo, Ele está contando com você. Amém, meu irmão? Está contando comigo, está contando com você. Então você precisa ser simples como a pomba. Você precisa ser íntegro e você precisa confiar plenamente no Senhor. E você também precisa ser prudente como a serpente. Você precisa de discernimento e inteligência prática. Amém? Para lidar com os desafios, vendo os adolescentes aqui, para lidar com os seus desafios na escola, para lidar com os seus desafios na vizinhança, para lidar com a sedução do espírito desse mundo. O sistema, ele é manipulado por Satanás para roubar a fé das pessoas, para afastar as pessoas de Deus, para impedi-las de experimentarem a realidade do reino de Deus, da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo. Então, se vocês não tiverem sagacidade, se vocês não tiverem inteligência prática, se vocês não estiverem atentos ao que eu estou falando, chega amanhã na escola, chega terça-feira, chega quarta-feira, vocês comprometem o testemunho de vocês, entendeu? Vocês se esquecem do Evangelho e fazem aquilo que dá na cabeça de vocês. Não. Vocês estão aqui, é porque o Evangelho de Jesus alcançou o coração de vocês. E se vocês nasceram de novo pela fé no Evangelho de Jesus, Jesus está contando com vocês também. E está contando com vocês também, com você, com todos nós. Nós somos a igreja. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes do reino de Deus. Nós somos os representantes do nosso rei. Nós estamos vivendo nesse mundo hostil, sob os perigos desse mundo hostil, e devemos nos lembrar de como devemos viver. Com simplicidade e prudência. Simplicidade e prudência. Integridade
e cuidado, atenção e discernimento. Amém, igreja? Amém? Você recebe essa mensagem? Deixe que essa mensagem encontre um lugar bem seguro no seu coração, para que o Espírito Santo possa buscar essa mensagem dentro de você amanhã, na terça, na quarta, e você se lembre dela, e você ouça de novo aquilo que o Espírito Santo está dizendo, e você se lembre nos seus desafios, você se lembre nas suas questões, você se lembre nos seus problemas, você se lembre nos seus dilemas, o que é que Jesus está esperando de você. Simplicidade e prudência. Simplicidade e prudência. E assim nós poderemos então ser o sal da terra e a luz do mundo como Jesus deseja. Amém, irmãos? Amém? Você está pronto para uma semana incrível? Uma semana gloriosa? Vamos ficar de pé.